Show de bola, galera! Então, eu quero agora começar falando de áreas de figuras planas com vocês, tudo bem? O professor só vai falar de todas as áreas? Todas as áreas. Professor, mas isso aí não é muito avançado falar de todas. A gente tem que estar preparado para tudo bem? É lógico que tem algumas que são mais frequentes do que outra, mas você vai se impressionar. Sabe por quê? Porque as provas que cobram áreas, o menos difícil são as fórmulas de áreas, tá? O mais difícil é que essas questões, quase todas, envolvem todo o resto de geometria que a gente viu. Trigonometria no triângulo retângulo, relações métricas no triângulo, semelhança, potência de ponto, relações métricas em círculo, ângulos internos e externos, inscrito, central, medida de arco, comprimento de arco, congruência de figuras planas, polígonos, quadriláteros. Isso tudo que a gente está falando são assuntos de geometria plana que a gente já viu, tá? Está aí para você, assinante, que ainda não assistiu, está começando a assistir por essa aula. Não faça isso, rapaz. Assista tudo lá desde o início. Fundamentos da geometria plana, ângulos, posições relativas entre retas, ângulos alternos internos e externos correspondentes, colaterais e papapá. Aí fala sobre semelhança, aí congruência, e aí a gente começa a falar de triângulos propriamente ditos, pontos notáveis do triângulo. Aí a gente fala sobre todos os pontos notáveis, ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Esses pontos são importantíssimos para a gente, tá? E aí o que a gente vê depois? Às vezes a gente vê os principais quadriláteros, aí começa a ver polígonos, relações métricas, trigonométricas, papapá. E por que eu estou falando isso? É porque hoje, nessa aula de áreas que a gente vai ver agora, vamos ver um monte de questão que envolve esses assuntos anteriores, sim? Então, se você não estudou esses assuntos anteriores, você não vai conseguir terminar a questão, tá? Então, eu vou dar uma dica para você, estudante, que ainda não viu, tá? Se você é assinante e ainda não assistiu, pausa o vídeo agora e assiste antes de assistir os vídeos de área. E se você está querendo mesmo assim assistir as aulas diárias, não se preocupa, é adição para você, tá bom? É adição porque você tem que conhecer as fórmulas diárias, você tem que saber como aplica, você tem que saber como utiliza. Tudo bem? Então desce na tela aqui comigo, estratégia concursos pra gente. Aqui tem o meu contato pessoal, eu sempre falo para vocês, vocês têm entrado em contato, graças a Deus vocês têm tirado dúvida, gente. Adicionem lá. Adicionar no WhatsApp é ótimo, né? Entrem em contato lá, mandem qualquer tipo de dúvida, gente. Às vezes a pessoa só vem aqui comigo para falar um negócio. Às vezes a dúvida é simplesmente, professor, como eu estudo? Professor, qual é a melhor estratégia para poder seguir meu rumo em matemática? Professor, eu sou bom em aritmética, isso eu escuto bastante. Eu sou bom em aritmética, eu sou bom em álgebra, mas em geometria não rola, professor, não aguento. Tem método, gente, tem metodologia. Entre em contato comigo, escreve lá alguma coisa, diga de onde você é, explique qual é o seu problema, assim, o que você reconhece. Se não reconhecer, a gente tenta reconhecer juntos, tudo bem? Mas eu não vou te deixar no vácuo, você vai receber sua resposta, tá bom? Só peço que você entre em contato para que você tire essas dúvidas e finalmente ande, certo? Você está andando, tá? A gente pode ser mais rápido, beleza? Desce aqui então. Então você pode anotar meu WhatsApp aí, fique à vontade, 21981891560. Meu e-mail é italomarinhosb@gmail.com. E aí, gente, a melhor forma de me encontrar é minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tá? Tenho postado diversas dicas pelo Instagram, cheio de tecnologia, postei dicas de sistemas lineares, polígonos, algumas dicas relacionadas aos pontos notáveis do triângulo, sim? Aqui nós temos o meu Facebook e aqui o meu Twitter. Muito bem? Beleza, gente? Então vamos começar, sem mais delongas, vamos começar a falar das áreas, das principais superfícies planas. Muito bem? Então vamos começar, gente. Vamos lá. Então, área. Galera, o que vem a ser área? Sobe aqui comigo para eu poder explicar isso para você. Quando eu peço para você, por exemplo, eu te mostro essa caneta aqui. Bonita, né, professor? Isso, então. Imagina essa caneta aqui. Como é que eu vou imaginar se ela está aí, professor? Pois é. Então, tá aqui a caneta, tá bom? Se eu te peço para que você calcule o comprimento dessa caneta, o que você faria? Bom, você pegaria uma régua, tá? Você pegaria uma régua, mediria daqui até aqui, deve dar uns 11, 12 centímetros,
E pronto. Tá aí a resposta, tá? O comprimento dessa caneta é de 12 centímetros, tá? Vamos supor que você tenha que pavimentar uma rua, tá? Vamos considerar só o comprimento dela, sem a largura, tá bom? E aí uma empresa de trânsito te cobra pelo comprimento pavimentado, tá? E aí ele diz o seguinte, olha só, 500 metros é tanto. Muito bem. Quanto que você acha que seria a mais se você pedisse 1.000 metros? Bom, se 500 metros ele te cobrou X, 1.000 metros ele vai te cobrar 2X. Você concorda? Show. Agora, e se você tivesse que, por exemplo, pintar uma parede? Vai te cobrar da mesma forma, essa é a vibe, quero que você veja a cobrança. Vamos supor que um pintor te cobre X reais para você pintar uma parede que tenha uma parede quadrada de 10 metros de lado, tá? Se eu aumentar a parede para 20 metros de lado, se o pintor não for muito inteligente, ele vai te cobrar 2x. Mas se ele for esperto, ele vai te cobrar 4x. Porque ele não vai estar te cobrando pelo comprimento pintado. Ele vai estar te cobrando pela superfície pintada. Sim? Então, é diferente. Sim? Uma rua é algo reto. Né? Parede tem comprimento e tem altura. Ou comprimento e largura. Você que escolhe as dimensões. Tá? Então, gente, a gente precisa entender o que vem a ser área para poder medir e comparar superfícies. Essa superfície é maior que essa. Por quê? Porque a área dessa é maior que a área dessa. É assim que a gente compara, tá? É a forma que criaram para a gente medir superfícies planas. Beleza? Show? Desce aqui comigo, então. Então, vamos começar falando de áreas. Então, como é que a gente mede áreas? Bom, inicialmente, tá? A única forma que a gente tem de medir áreas é dividindo a figura em figurinhas menores, tá? Então, tá aqui, né? Nós temos um quadradão que tá fechado em quadradinhos, sim? A gente pode dizer que isso aqui tem 16 quadrados. Certo? Bom. E essa figura aqui? Presta atenção. Isso aqui é só uma introduçãozinha, tá? A gente já vai começar a parte das fórmulas, que eu sei que é o que você está ansioso, mas eu tenho que fazer essa introdução. Tá bom? Show. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Show. E essa parede aqui, por exemplo? Se eu tivesse que pintar uma parede que pudesse ser dividida assim. Quantos quadradinhos tem aqui? Supondo que esses quadradinhos sejam iguais, tá? Esse quadradinho aqui é idêntico a esse aqui, vamos supor. Tá? Não parece não, mas finge que é. Essa parede, ela também tem 16 quadrados. Então, a gente diz que essas duas superfícies têm uma mesma área. Beleza? Então, dá uma olhada aqui para mim. Então, quando eu digo para você que uma superfície tem as mesmas áreas, duas têm as mesmas áreas, eu estou querendo dizer o seguinte, a mesma quantidade de tinta que eu tenho para gastar em uma é a quantidade de tinta que eu tenho para gastar na outra. Ah, gastei uma lata para aquela parede ali. Se eu gastar uma lata para aquela ali também, uma lata igual, essas duas superfícies têm a mesma área, tá? Tudo bem? Isso é bem tranquilo, né? Não é essa parte que é o nosso problema, tá? Então, desce aqui comigo. A gente vai começar, então, calculando a área de quadrados, tá? É a nossa figura fundamental, é a figura mais básica. A partir dela, a gente acha todas as outras. Tá bom? Show. Vamos lá. Então, tá aí o nosso quadrado.
eu vou fazer questão sempre de pintar a nossa figura, porque aqui tem que ficar super claro que a gente está procurando saber a medida da superfície dessa figura, tá? O que é preciso para a gente calcular a área de um quadrado? A gente precisa saber o lado desse quadrado. Sim? Mas os dois lados? Sim, mas um quadrado ele é feito de lados iguais. Então, a gente, né, se você sabe um lado, você sabe todos os outros. Sim? Bom, então aí nós temos um quadrado, sim? Sua área pode ser calculada, a área do quadrado pode ser calculada por L elevado ao quadrado. Sim? Show? Então, desde já, vamos fazer um exercício sobre isso. Dá para complicar só com isso? Claro que dá, cara. Tudo é possível complicar, né? Então, vamos começar com um assim, ó. Um quadrado tem 6 metros de lado. Quantos metros devemos aumentar o seu lado para que a área triplique? Pronto. Isso já é um exercício considerado difícil, tá? Difícil não, mas ele não é normal, né? Porque, pô, é lógico que não vai cair na sua prova assim, né? Ah, tome aqui um quadrado. Qual é a área deste quadrado? Ah, cara, não vai te perguntar isso, né? Ah, aqui a área é... O lado aqui é 5. O lado aqui é 5. E ele quer saber a área. Quanto é a área? 5 ao quadrado, 25, certo? Ele não vai te perguntar isso, tá? Isso é muito básico. A sua prova não vai cobrar assim, tá? Ela vai ser sempre um pouco mais complicada do que o tradicional. E aí tá aqui uma possível questão. Tá bom? Então vamos tentar resolver. Se precisar, aproxime sua resposta, tá? Então vamos tentar. Então nós temos aqui um quadrado. Estou tentando fazer um quadrado decente. Beleza. Então, aí nós temos um quadrado. Professor, só acha bom eu ir copiando? Cara, eu acho que você deve ir escrevendo as fórmulas e tirando foto dos slides. Sim? Eu acho que é uma boa ideia para você. O senhor acha mesmo, professor? Ah, acho sim. Legal. Então, o quadrado tem 6 metros de lado, tá? Nós queremos... Tive uma ideia. Ah, não, tá bom. Acho que tá bom assim. Nós queremos aumentar este quadrado. Nós queremos que ele fique maior, né, professor? Isso. Nós queremos que esse quadrado tenha lado x, tal que, quando eu vá de um lado para outro, a área triplique. Certo? Beleza. A área deste quadrado é 6 ao quadrado, 36, certo? Por enquanto, sem se preocupar com unidade. E a área deste quadrado? A área desse quadrado é x ao quadrado, certo? Ora, mas eu não quero que a área triplique. Se eu quero que a área triplique, qual é o triplo de 36? Triplo de 36 é 3 vezes 36, certo? Então, x ao quadrado tem que ser igual a
3 vezes 36. Sim? Fazendo a conta, isso fica x igual a raiz de 3 vezes 36, né? Passando o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Sai o 36 na forma de 6. Então, o lado do quadrado tem que ser 6 raiz de 3. Mas ele está perguntando quantos metros devemos aumentar o seu lado. Então, para a gente descobrir isso, o que a gente faz? A gente pega o lado atual e diminui do lado inicial. Esse é o gabarito. Sim? Eu vou falar de novo, porque eu sei que isso pode ter te enrolado, tá? Conheço você. Então, olha só. Eu tinha um quadrado que ele triplicou de área. Sim? Ele aumentou, ele ficou grandão. Sim, professor, ele aumentou, ficou grandão. Exatamente. E daí, professor? E daí que é o seguinte. Ele diz pra gente que essa área triplicou, certo? Sim. Então, se a área triplicou e antes a área era 36, é porque a área atual é 3 vezes 36, certo? Já que a área triplica. O problema afirma isso, que a área triplica, sim? Sim, professor, eu já entendi que a área desse aqui é 6 ao quadrado, 36, e a área desse aqui é 3 vezes 36. Eu já entendi isso, porque a área desse cara aqui triplica. O senhor não precisa ficar falando 500 vezes. Preciso sim, cara. Preciso sim. Porque eu sei que isso aqui, apesar de parecer super simples, não é. Então, triplicou, sim? Beleza. Como é que a gente acha a área de quadrado mesmo? É lado ao quadrado. Pô, então, se o lado ao quadrado dá 3 vezes 36, eu posso resolver essa equação, certo? Como é que eu resolvo? Passo o quadrado para o outro lado, sim? E aí fica a raiz de 3 vezes 36, o 36 sai, vira 6. Só que ele não quer saber o lado final do quadrado. Ele quer saber quanto devemos aumentar. Se era isso e virou isso, o tanto que aumentou vai ser isso menos isso. Sim? Sobe aqui comigo. Se antes um quadrado media 2, tinha 2 lados de lado. Tinha 2 metros de lado. Tinha 2 lados de metro, é ótimo. Tem 2 metros de lado. Aí eu aumento o quadrado, ele aumenta para 5 metros. Antes era 2, virou 5. Quanto que aumentou? 3, certo? Como é que eu cheguei nesse 3? 5 menos 2. Na nossa questão, antes o lado do quadrado era 6, virou 6 raiz de 3, e quanto que aumentou? 6 raiz de 3 menos 6. Beleza? Foi? E aí uma questão de quadrado, né, de área de quadrado, que pode ser extremamente complicada para você, mas eu tenho certeza que você entendeu. Abre parênteses. Se você não tiver entendido, sinta-se à vontade para perguntar. Tá? À vontade, à vontade. Eu sempre vou partir do pressuposto que você não sabe o que eu estou falando, tá? Porque se eu partir do pressuposto que eu sei o que você está falando, tem um problema que pode acontecer. Eu posso estar perdendo alguém que não vê matemática há muito tempo, sim? Essas pessoas têm que ser levadas em consideração, porque essas pessoas, obviamente, vão ter mais dificuldade. E a minha atenção para essas pessoas é igual à dos outros, tá? Talvez até maior, sim? Para ela poder chegar àquele ponto em que ela já consegue matar pelo menos 30% de uma lista, tá? Show de bola? Desce para a tela aqui comigo, então. Então, nós temos aqui a área de um quadrado, essa é a fórmula. Então, vamos para a próxima área, a área do retângulo. Área do retângulo, vamos lá. Professor, área do retângulo, isso aí, rapaz. Então, tô botando de azul, vamos botar de azul. A área do retângulo, temos aqui, então, o que é um retângulo mesmo, hein? Alguém diz para mim? Retângulo é todo quadrilátero em que todos os ângulos internos são iguais. Ué, professor, então o quadrado é um retângulo. Sim, nós vimos isso na aula de quadriláteros. Ah, é, né? Eu esqueci, professor. Pois é, rapaz, olha, tem que estudar, rapaz. Beleza, ó. Então eu quero calcular a área do retângulo.
Como é que eu tô colocando os dados aqui? Tô colocando de vermelho, beleza. Quero que fique tudo padronizado para ficar tudo bonitinho, tá bom? Bom, vou botar em chaves. Isso aqui é o que nós dizemos a base desse retângulo. E isso aqui é o que nós chamamos de altura. Sim? Portanto, já dá para chegar na fórmula. Sim? A área do retângulo... Calma aí. Retângulo... A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Sim? Deixa eu só fechar um retângulozinho aqui. Nossa, professor, mas isso aqui é assim mesmo? É assim mesmo. Então é assim, professor. A área do retângulo, sobe aqui comigo. A área do retângulo, eu pego a base dele e multiplico pela altura, é isso? Exatamente. Então, se a base é 5 e a altura é 2, 5 vezes 2, 10, essas coisas aí. Ah, mas isso é muito óbvio, eu tenho que ficar pensando nisso mesmo? É sim, gente. É sim, eu tenho que falar o óbvio, tá? Aí quando eu complico, a gente reclama, né? Mas eu tenho que começar pelo óbvio, certo? Não tem como começar de outra forma, tá? Então a área do retângulo é isso, tá? Eu não vou provar a área do retângulo, tá? A demonstração da área do retângulo não é a coisa mais simples do mundo. Para eu demonstrar a área do retângulo, eu preciso de uma coisa que a gente não precisa saber, chamado teorema fundamental da proporcionalidade, tá? Provar que dois números racionais são sempre comensuráveis, e aí utilizar o teorema da proporcionalidade para extrapolar para os irracionais e aí incluir os reais na medida de BH. Então, isso que eu falei agora, pode cagar porque eu falei, tá bom? Isso não vai servir para porra nenhuma, para nada. Para nada. Mas a área do retângulo vai. Por isso que eu não vou demonstrar, entendeu? Porque realmente essa demonstração ela é desnecessária, tá? Bom, então desce aqui na tela comigo. Vamos lá fazer um exercício, né? Eu sempre vou passar um exercício junto com a fórmula de área, tá? Bom, seguinte. E eu nunca vou passar um exercício muito simples, tá? Porque senão a gente se perde, né? Bom, um retângulo tem o seu maior lado e o seu menor lado aumentados em 20%. Calcule o percentual de aumento da área desse retângulo. Bom, eu quero que você suba aqui comigo, porque acho que é importante eu ir falando essas coisas à medida que eu for te complicando a vida. Olha só, eu envolvi porcentagem, tá vendo que eu envolvi porcentagem? Eu queria que você se desse uma chance hoje. Que chance é essa? Eu quero que você olhe para a questão e o seu primeiro preconceito do tipo, não sei porcentagem, eu quero que você anule ele um pouquinho, tá? E me dá a chance de quebrar esse seu preconceito. Se ele continuar, você tem o direito de me falar assim, Ítalo, não deu certo. Aí você me fala, tá? Mas se dá a chance de tentar aprender hoje, tá bom? Se der certo, eu quero que você, de vez em quando, venha assistir um vídeo aqui para ver se você, sei lá, de repente, a nossa didática acaba alcançando sua cabeça de uma forma que nunca aconteceu antes. Pode acontecer, certo? Você concorda? Então, se dê a chance disso acontecer, tá? De repente, você nem sabe, mas uma grande mudança está acontecendo, tá? Até porque, não sei se você está percebendo, mas você pode até não estar entendendo tudo, mas você está entendendo mais do que você entendia antes. Então, se dá essa chance. Contrato? Show de bola? Desce comigo aqui, então.
Olha só, nós tínhamos um retângulo. Você percebeu que ele não falou os lados? Você deve estar achando que está faltando essa informação, né? E tá mesmo, tô brincando. Tá não, não precisa dos lados não. Não precisa? Não. Então aí nós temos um retângulo. Deixa eu fechar para cá. Então nós temos um retângulo. E eu não conheço os lados desse retângulo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um lado de A. Eu chamei de B e H, né? Deixa eu chamar de B. E aqui eu vou chamar de H. Aí, esse retângulo, ele sofre um aumento, né? Isso, ele sofre um aumento. Legal. E ele sofre aumento de quanto? De 20%. Em cada lado, né, professor? Exatamente, em cada lado. Tá. Então, o senhor está me dizendo que eu aumentei cada lado de alguma forma. Isso. Exatamente em quanto por cento? 20%. Deixa eu ver aqui como é que eu estou pintando. Estou pintando de vermelho. Show. Então, este retângulo sofreu um aumento e ficou com esse tamanho aí. Tá bom? Vamos dar uma relembrada em percentual aqui, porque isso vai ser necessário até mesmo nas questões, porque isso vai ser cobrado de você. Galera, sempre que você quiser aumentar alguma coisa em 20%, aumentar em 30%, vou colocar mais alguns exemplos aqui. Aumentar em 7%, aumentar em 70%. Sempre que você quiser fazer isso, tem um truque que você pode utilizar usando uma parada chamada de fator de aumento. Tudo bem? Tá. Como é que funciona essa história de fator de aumento? Então, estou agora falando um pouquinho de porcentagem para a gente poder resolver a questão, tá? Fator de aumento é um negócio que funciona da seguinte forma. Todo mundo concorda que 20% é a mesma coisa que 0,2? Porque isso aqui significa dividir por 100, certo? 20 dividido por 100 dá 0,2. 30 dividido por 100, 0,3. 7 dividido por 100, 0,07. 70 dividido por 100, 0,7. E por aí vai, tá? Sei que tá pequenininho, gente, mas faz um esforcinho aí, tá? Fator de aumento é você pegar esses percentuais e somar 1. 0,3 mais 1. 0,07 mais 1. 0,7 mais 1. Isso aqui dá quanto? 1,2. Isso aqui, 1,3. Isso aqui, 1,07. Isso aqui, 1,7. Então, o que a gente está aprendendo com isso é a calcular esse número mágico chamado de fator de aumento. Então, isso aqui é o fator de aumento de 20%, 30%, 7% e 70%. E para que serve isso? Vamos colocar aqui uma divisãozinha mostrando para que serve, tá? Presta atenção que isso aqui vai potencialmente mudar a sua vida, tá? Isso aqui é uma parada importantíssima. Considere que eu te faço o seguinte pedido. Aumente o número 40 em 20%. Você pode fazer a conta, tá? Você pode fazer assim, ó. Pego 40 e somo 20% de 40. Você pode fazer isso, tá? É assim que a gente faz normalmente, né? Com matemática financeira e blá, blá, blá. Mas olha como é que a gente faz essa conta. Bom, deixa eu terminar a conta. Isso fica 40 mais
20% é 20 dividido por 100, certo? D vira um sinal de vezes e aí reaparece o 40, sim? Aí preste atenção. Este 0 eu vou cortar com este. Este 0 eu vou cortar com esse. O que sobrou, professor? Sobrou 40. 2 vezes 4, 8. 40 mais 8 dá 48. Então, se você pega 20% de 40 e soma com 40, dá 48. Então, o número 40 aumentado em 20% dá 48. Beleza? Show. Essa é uma forma de pensar. Agora, olha essa. Pegue o 40 e multiplique pelo fator de aumento relacionado a 20%. 40 vezes 1,2 dá 48. Então, sobe aqui comigo para eu te explicar o que a gente acabou de concluir. O que a gente acabou de concluir foi um negócio que foi o seguinte. Sempre que você quiser... Olha essa palavra sempre, tá? Quando o professor de matemática fala sempre, aproveita, tá? Porque não existe exceção. Olha só. Sempre que você quiser aumentar um número em um determinado percentual, é só multiplicar este número pelo fator de aumento. Esse número que você aprendeu a calcular. Se você acha que não entendeu, olha como você entendeu. Eu quero aumentar 40 em 50%. 50% é 0,5, certo? Soma 1. 0,5 mais 1, 1,5. Então, 1,5 é o fator de aumento do 50%. Tudo bem? Show? E aí, para eu aumentar 40 em 50%, é só pegar o 40 e multiplicar pelo 1,5. 40 vezes 1,5 dá 60, tá? Eu não estou dizendo com isso que não exista outra forma de fazer esse cálculo percentual. Mas o fator de aumento vai ser muito útil para você, tá? Então, faça um teste aí. Qual é o fator de aumento de 60%? Tenta fazer a conta. Pega o 60. Pegou? Divide por 100. Pegou? Também dividiu? Deu quanto? 0,6, certo? Soma 1. Sempre soma 1. Nunca é 2 nem 3? Não, é sempre 1. Então, soma 1. 1 mais 0,6 dá 1,6. Esse é o fator de aumento de 60%. Mas o que eu faço com isso? Tudo que você quiser aumentar em 60%, você multiplica por 1,6. 40 aumentado em 60%, 40 vezes 1,6. 120 aumentado em 60%, 120 vezes 1,6. 4 milhões aumentado em 60%, 4 milhões vezes 1,6. Tá bom? Show? Isso vai ser explicado com muito mais calma nas aulas do professor Ismael de Paula, um grande colega de trabalho que vai estar com vocês esta semana aí, certo? Vocês vão ter bastante aulas de matemática 1. Um rapaz excelente, já entrou na carreira, chegando, agregando tudo que ele tem com a didática absurda deste profissional que eu tenho o orgulho de trabalhar ao lado. E não se desaquietem, porque essa semana tem matemática aí até dizer chega, tá? E ele vai explicar esses assuntos relacionados à percentagem com extrema didática, como ele sempre faz. Beleza? Show de bola? Então agora, gente, desce comigo aqui para a gente poder entender exatamente como isso ajuda a resolver esse exercício. Bom, vamos lá. Cada um dos lados foi aumentado em 20%, certo? Cada um dos lados foi aumentado em 20%. O que significa mesmo, professor? Aumentar em 20%? O que significa? Ora, aumentar em 20% significa multiplicar
por 1,2, que é o fator de aumento de 20%. Sim? Então, se antes media B, agora mede B aumentado em 20%. Isso aqui significa aumentar B em 20%. Professor, se aumentasse em 30, multiplicaria por 1,3? Uhum. Se aumentasse em 80%, eu multiplicaria por 1,8? Exatamente. Ah, então eu aprendi, professor. Então acho que foi, né? Pois é. Então vamos continuar. H vezes 1,2 também, porque os dois aumentaram em 20%, certo? Então, como é que ficou a nova área? Deixa eu fazer a conta aqui embaixo. A nova área ficou assim. Nova área. H vezes 1,2 vezes B vezes 1,2, certo? É isso vezes isso. Sim? Então, quando eu multiplico essas duas coisas, olha o que eu obtenho. Base vezes altura, que é a área antiga, né? Esta área aqui é base vezes altura. E 1,2 vezes 1,2, faça as contas aí, dá 1,44. Isso significa que a área daqui para cá ficou multiplicada por 1,44. Tá? Então, vou de novo. Multipliquei este cara por este para achar a nova área. E aí, quando eu multipliquei, apareceu isso aqui. Só que, gente, multiplicar por 1,44 é a mesma coisa que aumentar a área em 44%. Tá? Bom, sobe aqui comigo. Todo mundo foi, gente? Todo mundo entendeu? Questão chata, tá? Para quem nunca viu esse tipo de resolução antes, terror, horror, né? Filme de horror. Mas eu juro para você que se você fizer isso que eu vou falar agora, ó, refaz o exercício, eu sempre falo isso. Refazer o exercício é a forma mais metodológica e pedagógica que existe para você aprender. Porque quando você repete a resolução, seu cérebro entende que aquilo já não é mais tão difícil assim, porque você já viu antes. O seu cérebro só interpreta que é difícil porque é novo. Ele olha e fala, essa porra eu não quero aprender, não. Não quero, isso aí é novo, muito novo, muito difícil, né? Quero permanecer em equilíbrio, né? Mas não, você não tem que permanecer em equilíbrio enquanto estuda, né? Você tem que desequilibrar um pouquinho para poder inserir um assunto novo, certo? Muita gente não concorda com isso, mas eu sempre falo isso aqui. Vai virar quase um jargão meu. Estudar é um ato de desequilíbrio. Sim, é um ato caótico, sim. Quem fica muito no eixo enquanto está estudando, em geral, não alcança muita coisa, não. É porque é bem fora do centro mesmo que a gente tem nossas conquistas, tá? E eu vou parar de falar isso porque senão eu começo a fazer motivacional aqui. Não que vocês não gostem, mas é porque eu tenho que passar a matéria, tá bom? Show? Beleza. Desce aqui comigo, então. Então, vamos falar sobre paralelogramas. Pode ser? Show. Então, paralelogramos. Então, até agora nós vimos quadrados, retângulos e agora os paralelogramas. Vamos desenhar um paralelograma aqui. Deixa eu desenhar ele um pouquinho menos inclinado e um pouquinho mais para baixo. Deixa eu fazer aqui um ladinho aqui, um ladinho aqui. Não. Acho que é assim. Não, um pouquinho mais. Acho que agora sim. E aí eu completo. Show. Não ficou muito paralelo, né? Acho que agora melhorou um pouquinho. Bom, então, vamos lá. Isso aqui é o nosso
paralelogramo que eu pintei que nem minha cara, sim. E vamos começar, então, a falar dele, tá? Para você calcular a área de um paralelogramo, tem duas maneiras. É por isso que eu escrevi aqui e no próximo slide você vai ver 2, porque tem duas formas de calcular a área. A primeira é conhecendo sua altura e a sua base, tá? Como é que a gente faz para calcular a área de um paralelogramo? Tem fórmula, tá? Mas aqui eu já faço questão de mostrar o porquê da fórmula, tá bom? Quem ainda tá nessa vibe de, mas eu só quero saber a fórmula, muda de ideia, tá? Esse pensamento é errado. É o seguinte, você pode recortar aquele triângulo verde que está ali à esquerda e colar no lado direito do seu paralelogramo. Vê se você concorda. Esse triângulo que está aqui, ele pode ser recolocado aqui, certo? Você corta, cola do outro lado, beleza? E isso aqui continua medindo B. E isso aqui continua medindo H, porque os triângulos ali são congruentes, sim? Então, isso me permite calcular a área do paralelogramo igual a base vezes a altura. Ok? Base vezes a altura. Então, sobe aqui comigo. Então, você viu que tem um motivo pelo qual a área do paralelogramo é daquele jeito. Você recorta o triângulo daqui, cortou, trouxe para cá, formou uma nova figura plana conhecida, o retângulo, tá? Como é que a gente calcula, então, a área de um retângulo? Base vezes a altura. E o paralelogramo? Base vezes a altura também, tá? Show? Show de bola. Então, desce aqui comigo. A demonstração fica como o exercício que eu sempre falo, né? A gente vai ter bastante exercício disso, tá bom? Então, vamos para a próxima figura. A próxima figura é o paralelogramo, só que uma outra fórmula para calcular a área de paralelogramo, tá? Então, vou desenhar um paralelogramo um pouquinho maior dessa vez. Não. Isso. Show. Então, ficou paralelo. Vou só... Show. Tá aí. E... E nós temos nossa figura. Como é essa fórmula agora? Essa fórmula agora, ele diz esse lado aqui, ele diz esse lado aqui, e ele fala esse ângulo. Perceba que agora ele não te dá mais a altura. Antes ele te deu base e altura. Agora ele está te dando base, o outro lado e o ângulo formado entre esses dois lados. Só com isso já dá para calcular a área do paralelogramo. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, tá? Então, deem uma olhada aqui, vou desenhar essa figura aqui de novo. Jesus, pronto. É sempre difícil desenhar um paralelogramo. Bom, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, e desce uma altura H. Bom, essa área a gente sabe calcular, né? Lembrando que ele deu θ também. Essa área a gente sabe calcular. É base vezes a altura, certo? Essa é a fórmula que a gente acabou de ver aqui, sim? Só que a gente está tentando achar a área não mais só com a base e com a altura. Eu quero A e θ. O que você faz? Você pode fazer assim, ó.
Você concorda comigo que o seno... Ai, não acredito, professor. Pois é, lembra que eu falei que vai misturar? Pois é. Olha para esse triângulo azul aqui. Sim? E calcula para mim o seno de θ. Ah, eu lembro, é um negócio assim, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Isso. Quando você se esquecer disso, lembra desse mnemônico aqui, ó. Só cá toa. Beleza? Só cá toa, professor? Isso. Ó, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Que legal! Pois é, então, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente, tá? Então, isso aqui serve para você memorizar as principais razões trigonométricas. Beleza? E o seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Bom, o que eu sei? Eu sei que o seno de θ é igual a... O cateto oposto neste triângulo vermelho é H. Hipotenusa é A. Certo? Tá vendo esse triângulo azul aí? Então, o cateto oposto é H, hipotenusa é A. Multiplica isso aqui cruzado. H vezes 1 dá H. A vezes seno θ dá A seno θ, certo? Sim? Então, quero que você agora substitua isso nesta expressão aqui. Vai ficar assim, ó. A é igual a B vezes. H, a gente acabou de descobrir que é igual a isso aqui. Então, a gente pode, ao invés de escrever H, escrever isso aqui. Certo? Porque isso aqui nós encontramos ser igual a H. Logo, está aí a nossa outra fórmula para a área do paralelogramo. Tem essa e agora tem A vezes B vezes o seno de θ. Professor, o senhor vai aplicar essa, né? Agora, imediatamente. Tá? Ainda bem que o senhor me conhece, professor. Adoro número. Esse negócio com letra não rola. Então, vamos lá. Vamos ver uma de aplicação rápida. Essa aqui já pode ser assim, né? Calcule a área do paralelogramo abaixo. Ao meu ver, uma questão já seria capaz de te cobrar para calcular essa área direta, porque não é uma área muito conhecida, então ele poderia achar que você não conhece, tá? Então vamos lá, ele te fala isso aqui, ele te diz que é paralelogramo no texto da figura. No texto da figura é ótimo, no texto da questão. O senhor anda perdendo a sanidade, né? Isso, exatamente. Esse ângulo aqui mede 30 graus, óbvio que eu vou botar 30 graus para ficar mais bonitinho. Aqui mede 5 e aqui mede 8. Pronto, ele está pedindo que você calcule a área desse paralelogramo aí. Vamos tentar? Então, a área é a base vezes o lado vezes o seno de 30. Viu que eu apliquei diretamente essa fórmula aqui? Fui substituindo, né? Primeiro eu substituí o A, tanto faz quem você chama de A e de B, tá? Substitui o A aqui, substitui o B aqui, ou vice-versa. A ordem dos fatores não altera o produto. E o ângulo formado entre os dois lados, tá? Tem que ser entre os dois lados. Se ele desse esse, não pode. Tem que ser aquele ali, tá? 8 vezes 5 dá 40. Seno de 30 é meio. 40 vezes meio é 20. Então, a área desse paralelogramo é 20, tá? Sobe aqui comigo. O negócio que eu não estou discutindo por enquanto é a unidade, tá? Se é metro quadrado, se é centímetro quadrado, tá bom? Não estou discutindo isso agora, tá? O importante é que a gente chegue no número no momento,
tá? Depois a gente discute sobre unidades nos exercícios, tá beleza?